Hallo Leute, wie geht's? Para quem não me conhece, eu sou a Bianca, professora de alemão, e na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema quentíssimo, que é por que mesmo fazendo o curso, tem gente que não consegue conversar com os nativos. Tem gente que estuda alemão já faz mais de ano, e apesar disso, sente que não consegue falar, que não se sente confiante para falar, ou ainda, a pessoa consegue falar, fala as frases, mas o nativo não entende. E depois do nativo falar wie bitte, né, como, por favor, umas 2 vezes, ele desiste e não continua conversando com você. A gente vai ver na aula de hoje, então, 3 das principais causas para isso e quais são as soluções para vocês conseguirem finalmente destravar a fala e conversar com os nativos em alemão. Los geht's! O primeiro dos grandes problemas que impedem vocês de se comunicar com eficiência em alemão é a pronúncia. Então, tem alunos que vão para a aula, escutam a professora falando, até sabem como é que escreve a palavra, mas não dão aquele tempo necessário para praticar a pronúncia daquela palavra. Esse é aquele tipo de aluno que, apesar de até entender bem o que está falando, né, o que está escrevendo, ou ainda o que está escutando, não consegue falar, pronunciar corretamente e por isso não é bem compreendido. E por isso acaba frustrado, né? E acaba desistindo de falar, porque isso vai gerando um bloqueio. Você fala, a pessoa não te entende. Você fala de novo, a pessoa não te entende. Isso gera um bloqueio e a pessoa de repente não consegue falar mais nada mesmo. E aqui é muito importante que você entenda o seguinte: uma pronúncia correta não é a mesma coisa do que não ter sotaque. Por exemplo, quando você começou a fazer aula de alemão, tenho certeza que o seu professor ou a sua professora ensinou para você como que é a pronúncia da palavra eu, usando o exemplo do Hochdeutsch, que é o alemão padrão. O professor ou a professora ensinou vocês a falarem ich. Mas talvez você não consiga falar o ich logo de primeira e você fale ich. Inclusive, você vai escutar nativos falando ich, lá na região de Baden-Württemberg, por exemplo. Se você for para a Suíça, você não vai escutar nem ich, nem ich, você vai escutar ir. Mas, se ao invés de você falar qualquer uma dessas versões que eu falei agora há pouco, você falar ich, aí vai ter problema. Porque ich, com esse i no final, ele não é a palavra ich. Inclusive, é possível que o nativo nem reconheça você falando a palavra ich. Existem várias diferenças regionais, então por isso é tudo bem você ter sotaque. Você pode ter o sotaque de uma determinada região, mas você tem que procurar sempre falar a palavra dentro do contexto fonético do alemão. E isso que eu tô falando só da palavra ich. Tem gente que quer perguntar como vai você... A pessoa quer perguntar wie geht es dir? Falei bem devagar aqui, pronunciando palavra por palavra, né? Wie geht es dir? E ao invés disso, a pessoa fala wie geht es dir? Totalmente diferente, né? Então, get. Que som é esse? Não é o get. O alemão não vai interpretar da mesma forma, ele não vai entender o que é que você está falando, né? O dia virou dia, né? Tem gente que fala dessa forma. E o nativo não consegue interpretar que é isso que vocês estão falando. Por isso, é importante que vocês treinem eliminar esses is inexistentes do alemão, né? Como em português, a gente não tem muitos sons em que a consoante sai sem nenhuma vogal na sequência, né? Especialmente quando a gente está falando do T, do P, do K, né? Ou do próprio X. Então, essa é uma grande dificuldade para muitos alunos. Eu falo em detalhes sobre este assunto em um outro vídeo. Vou deixar o link aqui nos cards e na descrição desse vídeo. Mas ainda pior do que o aluno que fala as coisas erradas, né? Que é o aluno que memoriza que a palavra é pronunciada daquele jeito diferente e na hora que escuta o nativo falando, não consegue entender. E aí o que acontece? Seu cérebro fica esperando escutar, por exemplo, para a palavra não.
a pessoa aprende, né, que escreve N-E-I-N, então a pessoa memoriza que se fala nem, e quando essa mesma pessoa escuta nine, ela não identifica. E por isso ela também não vai, então, conseguir entender nem o nativo falando. Não só o nativo não vai entender ela, como ela também não entende o nativo. E é por isso que todos os vídeos que tem aqui no canal, que a gente se dedica a aprender um vocabulário novo, eu coloco como se pronuncia cada uma das palavras, de uma forma que a gente consiga entender como que a gente pronuncia a palavra em alemão, baseado na fonética do português. Para você não ter mais problemas com pronúncia, conseguir pegar a pronúncia correta de cada uma das palavras, eu sugiro que quando você estiver estudando, você também faça isso. Você anote como que se pronuncia aquela palavra que você acha que é um pouco mais complexa e treine escutando ela e repetindo, lendo aquela forma como que se escreve ela. Apesar do alemão ter muitas consoantes, e num primeiro momento, quando a gente lê a palavra, ela parecer meio assustadora, depois que você aprende a base de como que a gente pronuncia cada um desses sons, dessas consoantes, você vai perceber que qualquer palavra que você aprender depois, você consegue ler ela, saber como que pronuncia ela, mesmo sem ter escutado ela antes. Claro que em certos casos ainda é necessário fazer um ajuste aí, talvez da sílaba tônica, né? Por isso que é muito importante que vocês sempre aprendam as palavras junto com o áudio. Mas estudando bastante a pronúncia e a fonética agora no começo, vocês vão perceber que isso vai fazer bastante diferença na trajetória de vocês. E se você já está avançado, então volte, tente refinar um pouco melhor a sua pronúncia. Eu tenho uma playlist só sobre isso aqui no canal. E para todos os sons que você tiver dúvida, você pode consultar ele e ver como que pronuncia cada um deles. E aí vem a pergunta, como que você vai saber se você está falando corretamente? Essa é uma dúvida que muitos têm, inclusive é para aquelas pessoas que estudam sozinhas, né? Que não tem um professor acompanhando. Ou que estudam em aula numa turma que tem muitos alunos e o professor não consegue dar uma atenção individual para cada uma delas. Bom, se esse é o seu caso, e se ele não for o seu caso também, você tiver um professor que te dá atenção, mas ainda assim você quer melhorar a sua pronúncia, a dica é: grave você falando. Dá uma vergonha de assistir a gente mesmo falando, né, no começo, mas se você fizer isso, você vai perceber que você mesmo escutar o que você está falando e conseguir corrigir a tua pronúncia só de você se gravar e se assistir. É claro que certas palavras têm uma pronúncia um pouco difícil, então você pode fazer também o seguinte exercício. Você pega um texto, um diálogo, que você tem o áudio e você grava você repetindo aquela frase depois de ter escutado o áudio. Essa técnica, os poliglotas chamam com um nome chique, que é shadowing. Talvez você já tenha ouvido falar dela, né? Shadowing vem do termo em inglês que é fazer a sombra, que é repetir, nesse caso, um áudio que vocês ouviram ou um vídeo, né, de uma pessoa que está falando. E você pode fazer isso também com palavras individuais. Por exemplo, gravando você pronunciando logo depois dos vídeos de vocabulário aqui do canal, ou então baixando aplicativos que tenham áudios, né, ou textos longos, talvez diálogos, e tentando repetir o que está sendo dito nesses aplicativos. E eu gostaria de reforçar, muitas pessoas, muitos alunos pulam essa etapa, acham, não, eu sei como é que pronuncia, e pulam essa etapa. E na verdade, essa pessoa que às vezes pensa assim, não, eu já sei como é que pronuncia, é geralmente o aluno que fala errado, ou fala as vogais muito curtas, ou fala a consoante com um i depois, certo? Não pulem essa etapa, porque isso vai fazer muita diferença. Depois, conforme vocês forem ganhando proficiência, aí sim, aí você pode dizer, não, eu já sei como é que pronuncia, não preciso ficar gravando eu falando todas as palavras novas. Mas no começo, façam isso que vocês vão notar uma grande diferença na pronúncia de vocês. A segunda causa comum para você não conseguir se comunicar e falar com o nativo é a dificuldade em elaborar frases. Então, tem pessoas que, apesar de lerem ou escutar a pessoa falando a uma frase que seja do nível dela, com uma velocidade que ela consiga entender, essa mesma pessoa não consegue falar. Parece que na hora de falar a frase, dá um branco, ou esquece a palavra, ou não sabe como estruturar a frase e fica perdido, e evita até falar. Esse é o tipo do aluno que acaba falando de um jeito meio estranho, cortando várias frases, né? Ou a pessoa só fala o verbo, não quer falar a frase inteira, né? Ao invés de falar, o professor pergunta, né?
Was machst du am Wochenende? O que você faz no final de semana? E aí o aluno responde só spielen, né? Jogar. Mas não tenta elaborar a frase em si porque tem dificuldade de criar a frase mesmo. E aqui a solução é muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa, porque a resposta é: você só vai ficar bom em criar frases criando frases. Uma das técnicas que eu acredito que seja a mais eficiente para pessoas que têm dificuldade em elaborar frases é utilizar aquela técnica que muitos professores chamam de técnica Lego, que é uma técnica na qual você vai partir de uma frase que já está pronta e vai trocar pedaços, elementos dessa frase para criar novas frases. Eu falo mais sobre isso num outro vídeo e eu vou deixar o link nos cards e aqui na descrição. Mas só treinar, escrever a frase ou fazer uma ou outra frase em alemão não vai te dar, talvez, aquela prontidão na hora de pensar em alemão. E aqui, para você resolver esse problema, você tem que começar a se condicionar a estar constantemente pensando em alemão. Tem gente que acha que isso é uma coisa que só uma pessoa que fala fluentemente vai conseguir fazer, mas na verdade não é bem assim. Então, como que funciona, né? Digamos que você está no básico e você está aprendendo vocabulário de comida. Você, enquanto estiver almoçando, ou estiver tomando café da manhã, jantando, comendo qualquer coisa, você tem que parar e se perguntar: como que eu falo isso que eu estou fazendo, isso que eu estou comendo, em alemão? Dessa forma, o seu cérebro vai começando a estar sempre pensando no idioma que você está estudando. Você pode, inclusive, imaginar que você está conversando com alguém por telefone em alemão e essa pessoa está te perguntando, fazendo perguntas, né? O que você está comendo? Ou com que frequência que você come tal coisa? Qual que é a sua comida preferida? Então, você tem que estar sempre fazendo o seu cérebro utilizar esse vocabulário que você está aprendendo em situações do dia a dia, em que você está realmente vivenciando aquilo. Assim, o seu cérebro consegue fazer uma conexão maior e aumentar a prontidão na resposta para você falar em alemão. E aqui eu dei um exemplo simples, mas vocês podem inclusive fazer isso enquanto vocês estão na rua. Então você está andando, você tem que pensar em alemão. Puxa, como é que eu falo que eu estou indo ao shopping em alemão? Ou como que eu falo eu caminho? Ou ainda, como que eu falo que eu estou sentado no carro, ou sentado no ônibus? Certo? Dessa forma, você vai conseguindo incorporar esse vocabulário básico de coisas do dia a dia e vai facilitar quando você for falar em alemão. Talvez em um primeiro momento fique difícil de você lembrar que você tem que falar em alemão, né, enquanto você está fazendo outras coisas. Então você pode colocar um alarme no teu celular para despertar em certos horários que você sabe que você não vai estar fazendo nenhuma atividade que você precisa se concentrar 100% nela, para que quando o teu alarme tocar, você tente pensar: puxa, como que eu falo isso que eu estou fazendo em alemão? Depois disso, você vai perceber que isso se torna algo normal, algo rotineiro para você. Você vai estar constantemente fazendo isso. Quem sabe até vai ter criado já um amigo imaginário, né, ou seu alter ego em alemão, para conversar com ele na sua cabeça e praticar o alemão, né? Ah, e é claro, o ideal é que você fale, mas caso você esteja num lugar em que você não pode falar, né, ou que você fica com vergonha de ficar falando sozinho, você pode ter simplesmente conversas imaginárias na sua cabeça, não tem problema. Mas o ideal é que você realmente fale o que você está fazendo, pois assim você também está treinando a sua pronúncia. O terceiro motivo está relacionado ao segundo. Pode ser que você até consiga criar as frases em alemão, mas você não lembra como que fala certas palavras e por isso não consegue expressar a frase especificamente porque você simplesmente não lembra como é que fala aquilo em alemão. Pois é, essa questão de memorizar as palavras é uma questão que varia de pessoa para pessoa, mas uma técnica que eu acredito que seja uma das melhores e é a mais usada por vários dos poliglotas é você estudar por meio de cartões, né? A gente chama eles de flashcards porque o termo vem do inglês, mas a gente pode simplesmente chamar eles de cartão, né, em alemão. Como que funciona isso? Simplificadamente, você coloca a palavra em alemão de um lado e a palavra em português do outro, e de preferência, do lado do alemão, você também já vai colocar o artigo, o plural, se for um substantivo, né? Ou se for um verbo, você coloca como que conjuga ele no passado também, e se ele for irregular. E o ideal é ainda você colocar uma frase de exemplo usando aquela palavra. E aí você vai estudando esses cartões. Uma hora você lê em alemão e tenta lembrar o significado em português,
às vezes você vai ler em português e vai tentar lembrar como é que fala aquilo em alemão. E para isso tem um aplicativo muito legal que é o Anki. Eu falo em detalhes sobre como utilizar ele num outro vídeo também, como instalar no computador para vocês criarem as palavras. Dá para usar também pelo celular, mas no meu tutorial eu falo mais sobre o computador, né? Porque lá você consegue colocar imagens e esses recursos pelo aplicativo não é tão simples como no computador, né? Então, se vocês quiserem conferir, eu vou deixar também aqui na descrição e nos cards. E assim, aprender palavras novas é algo que a gente faz diariamente quando está estudando alemão. Mas ao mesmo tempo em que a gente está tendo contato com novas palavras, é importante que a gente também reflita quão importante é aquela palavra para o meu momento atual. Porque assim, se você está no básico, não adianta você ficar se entupindo de palavra, né? Memorizando, encher o seu baralho do Anki de cartões, sendo que você não consegue aplicar elas ou não tem muita utilidade para elas agora, certo? Então, você sempre tem que fazer uma reflexão. Eu preciso dessa palavra? Eu vou conseguir aplicar ela no dia a dia? E dar preferência para estudar justamente essas palavras que são mais úteis. E, inclusive, criar as frases, né? Voltando lá para as conversas imaginárias, em que você utilize elas para você reforçar o uso delas. E apesar de não ser algo que apareça muito comumente nos cursos de alemão, procure identificar quais são as coisas que você fala mais no dia a dia, como por exemplo, eu diria ou eu quero dizer. Geralmente, essas palavras às vezes aparecem lá para frente no curso de alemão, mas é ideal que se você utiliza muito elas, você já comece a memorizar elas desde cedo, para que a sua fala fique mais fluida e mais próxima de como você se comunica em português. E para fechar esse assunto, eu gostaria de ressaltar que para você falar bem em alemão, você precisa consumir muito conteúdo em alemão. Pensa em um bebê. Antes dele falar o primeiro gugu dadá, ele já está escutando o alemão ou português, ou seja lá qual for a língua que a criança nasceu, já há muito tempo. Passa horas por dia escutando aquele idioma. Por isso, se você também quer dominar o alemão, você precisa escutar muito em alemão. Ajuda também ler bastante coisas em alemão. Para os iniciantes, a minha dica é: escutem os áudios que tem no livro mais de uma vez. Vocês devem, inclusive, pegar a transcrição e ler ela enquanto vocês escutam o áudio. Vocês podem até ler em voz alta para vocês treinarem como vocês pronunciam aquelas palavras. E esse mesmo áudio, depois que você entender tudo que tem nele, você pode levar para o seu celular e escutar ele enquanto você está no ônibus ou lavando a louça, por exemplo. E se você já passou do básico, está na hora de começar a seguir perfis nas redes sociais de nativos que tenham um vocabulário um pouco mais simples e que seja sobre assuntos que vocês gostam. E se você já está no avançado, você pode escutar podcasts sobre temas que te interessam. Aliás, se você já faz isso, escreve aqui nos comentários qual que é o podcast ou qual que é o perfil que você segue nas redes sociais, porque isso pode ser interessante para os demais colegas. E nesse meio tempo, assista filmes e séries em alemão. Ah, mas eu sou iniciante. Não tem problema, você pode assistir com a legenda em português. Você pode, inclusive, assistir coisas dubladas, né? Digamos que você não encontrou nada que seja muito interessante para você, que seja um assunto que te interessa e que seja uma série alemã. Não tem problema. Acha aquela série em uma plataforma que tenha dublagem em alemão e assiste dublado mesmo. Pode ser com legenda em português, não tem problema nenhum. Isso vale tanto para o iniciante quanto para o avançado. A ideia aqui é aumentar o consumo de vocês de conteúdos de áudio em alemão. O importante não é ler a legenda em alemão e entender tudo que vocês estão falando. Por isso que você pode deixar a legenda em português mesmo. O importante aqui é realmente escutar mais alemão e se divertir no processo. Pois se a gente deixa só para ver séries que são alemãs com legenda em alemão, ou sem legenda mesmo, isso já se torna às vezes uma tarefa. E por se tornar uma tarefa, você acaba procrastinando e não fazendo ou não gostando de estar fazendo aquilo. Já quando você faz algo em alemão que você realmente gosta, como assistir uma série, um filme, ou até mesmo um jogo, né? Eu até falo sobre esse tema de jogos num outro vídeo, você vai perceber que você vai naturalmente aprender as palavras e vai se divertir. Isso vai se tornar algo gostoso, não vai ser aquela tarefa chata de ficar estudando, né? Fazendo exercício, porque isso eu já sei que vocês fazem
e acaba sendo demais pedir para a pessoa ficar assistindo um vídeo em alemão, sendo que ela não está realmente interessada naquilo e aquilo é um grande esforço para ela. E escutando esses filmes e essas séries em alemão e deixando a legenda em português mesmo, você vai se surpreender, porque de repente você já vai começar a falar coisas em alemão que você pegou de ouvido, e não porque você aprendeu num curso e teve que fazer um grande esforço. Só pela repetição nas séries, assistindo alguma coisa que é divertida, vocês podem aprender muito. Ah, e se você quiser dicas de aplicativos, filmes, séries e podcasts, comenta aqui nos comentários, tá? Se vocês acharem que essa é uma boa ideia, eu faço um vídeo só sobre esse assunto. E é claro, se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui para ajudar o canal e considere também ser membro aqui do canal. Com o valor de um Apfelschorle por mês, você já vai me ajudar muito a manter esse projeto que é ensinar alemão gratuitamente aqui no YouTube. So, Leute, das ist alles für heute. Dankeschön und bis bald. Tschüss!